Agora é hora de ligar a sua mente e afinar os ouvidos, porque está no ar mais um episódio do Papo Cabeça, a série. Prepare-se para uma viagem sonora cheia de ideias, reflexões, músicas e muito conteúdo que vai mexer com sua cabeça. Fique com a gente, porque o episódio de hoje promete. No ar, Papo Cabeça, a série. Programa Papo Cabeça, a série. Apresentação: Alexandre Martins, Denis Paulista e Roberto Melo. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Mais um programa Papo Cabeça, a série, episódio 10 agora, hein? Muito legal esse tema. Pô, fala aí, Denis. Mais uma vez, estamos aqui para você e com você na 10ª edição do programa Papo Cabeça, a série. Eu, Denis Paulista, vou juntamente do Alexandre Martins, do Roberto Melo e também com o nosso convidado. Fala, Alexandre! E aí, galera, como é que vocês estão? Olha, mais um programa, hein? Esse programa vai ser massa, tecnologia, um assunto que eu curto demais. Fala aí, Roberto, apresente o nosso convidado. É isso aí, o convidado de hoje fala ou não fala? O que você acha? Eu acho que você tem que falar, hein? Não vou falar. Mas você vai deixar o povo curioso? Não vou falar, falar daqui a pouco. Calma. Sabe que hoje o podcast vai ter 3 horas de duração? Pelo menos o nome. Gente, escuta uma música muito boa que vai tocar aí e daqui a pouco a gente já volta com o convidado. Momento musical. Momento musical no programa Papo Cabeça, a série. Tô morrendo de saudade, tanto tempo sem te ver. Como é grande esta cidade, eu não sei aonde está você. Por que não me telefona? O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo, me deixando triste assim? Eu quero é ser feliz. Liga ao menos pra saber como eu estou. Liga pra mim, eu acho que mereço. Pelo amor daquele amor que já foi teu, liga pra mim ao menos uma vez. Hello, hello, liga outra vez pra me dizer que vai voltar pra mim. Hello, hello, liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim. por que não me telefona? O que foi que eu te fiz? Assumir por tanto tempo, me deixando triste assim. Eu quero é ser feliz. Liga ao menos pra saber como eu estou. Liga pra mim, eu acho que mereço. Pelo amor daquele amor que já foi teu, liga pra mim ao menos uma
Você ouviu Letícia Rocha e Juan Vitor com a música Hello. Momento audiodescrição. Papo Cabeça, a série. Meu nome é João Ortiz, tenho 40 anos, sou um homem branco, cerca de 1,70 de altura, um homem magro, cabelo castanho, barba por fazer. Tô usando uma camisa florida, uma bermuda e tênis. Programa Papo Cabeça, a série. Tema: tecnologia hoje e amanhã. Estamos de volta e hoje o nosso convidado tem uma trajetória que desafia rótulos. João Ortiz, 40 anos, começou sua vida acadêmica em física, mas a profissão de professor foi apenas uma das várias que ele abraçou. Foram anos lecionando e em 2017 ele tomou uma decisão ousada. Deixou a sala de aula para estudar inglês na Irlanda e, ao voltar ao Brasil, mergulhou de vez no universo das startups. Hoje ele é Lead Data Engineer da Ask Media Group, tá certo, João? Lead Data Engineer. Perdão. Uma empresa da Califórnia. E, além disso, tem se dedicado ao universo da saúde e bem-estar como sócio do box Haibu CrossFit, certo? Haibu CrossFit. Haibu CrossFit. João, seja muito bem-vindo. Sua história é, sem dúvida, uma de transformação. Muito obrigado. Então, eu vou fazer uma perguntinha aqui, João. João, meu amigo, né? De longa data. Né, João? Sim. Legal ter você aqui. E você, eu sempre conheci você como professor, assim, né? Você fazia física e tudo. E aí, de repente, você deu uma guinada, assim, na sua carreira e resolveu ir para a parte de tecnologia. Você acha que isso, de onde que surgiu essa vontade? Ou era uma necessidade? Eu acho que houve uma conjunção de fatores, né? Eu já no ensino médio fiz um curso técnico, então ali eu já tive um primeiro contato com a área de tecnologia, cheguei a fazer estágios e tal. E enquanto eu estava cursando física, eu trabalhei na área de tecnologia, né? Fiz estágio também, depois trabalhei ainda por 2 anos. Então já era uma área que eu tive contato, gostei, mas eu tinha essa vontade de lecionar, né? Acho que o curso de física sempre me motivou muito a trabalhar nessa área de desenvolvimento de pessoas, assim. Eu sempre me interessei e achei que naquele momento eu devia deixar a tecnologia de lado e partir para a sala de aula. Foi uma experiência extremamente gratificante, né? Então foi o contrário. Foi. Começou com a tecnologia, foi para física, depois voltou na tecnologia. Exato. E um amor antigo. Sim. E aí, a minha ida para a Irlanda, né, envolveu também um momento acadêmico meu, né, porque eu concluí meu mestrado, defendi meu mestrado em 2015, segui lecionando em 2016, em 2017 eu estava numa conversa com um possível orientador para um doutorado em Portugal. Foi um ano conturbado politicamente aqui no Brasil, né? Foi quando houve o impeachment da Dilma e por conta dessas mudanças, a área acadêmica sofre muito, né? Com certeza. Quando acontecem essas mudanças e os editais mudam. E nesse momento de grande mudança, muita instabilidade em relação ao futuro, eu pensei, cara, meu plano B é estudar inglês e eu vou pôr em prática. Vou fazer isso agora. É o momento de fazer. Então, por isso, em 2017, eu exonerei do Estado, né? Eu era concursado no Estado, além de dar aula em algumas escolas particulares. Eu exonerei, pedi demissão e vendi o pouco que eu tinha para levantar uma grana e fui para lá, né? Já com o curso de 6 meses comprado, sem saber o que ia acontecer depois. Assim, os próximos passos estavam totalmente em aberto, né? Que aventura. Sim. E aí estudar inglês foi algo também que
me trouxe até onde eu tô hoje, né? Porque graças a essa oportunidade que eu tive naquele momento, eu não tinha tido oportunidade de estudar inglês antes, né? Assim, tinha aquele inglês básico da escola e tal, mas ali eu sinto que foi essa decisão que eu tomei naquele momento foi algo que mudou o rumo da minha profissão, assim, né? E me trouxe onde eu tô hoje. Entendi. E você sente falta, assim, de dar aula, assim? Você ainda pensa em alguma coisa da escola? Sim, sim. Eu gosto muito. É curioso, né? Porque eu fui pra Irlanda, depois voltei pro Brasil e fui morar em outras cidades e tal. E retornei pra Barretos ano passado, 2024. Uhum. E hoje em dia, quando eu encontro alguns ex-alunos aqui, assim, dá uma saudade daquela época. Mas eu tenho essa visão saudosista desse momento que eu vivi e, ao mesmo tempo, tenho uma vontade também de, em algum momento, participar novamente, assim, de alguma atividade. Eu não sei se sala de aula, como foi, né? Mas talvez trabalhar um pouco com a área de educação misturada com tecnologia, algo assim. É algo que eu venho amadurecendo, essa ideia. Por enquanto não tenho nada, não, mas é algo que eu tenho vontade, sim. Muito legal. É muito interessante, né? Você falou de voltar a desenvolver alguma atividade acadêmica, né? E nós que somos da área da educação, quando o bichinho da docência pica, Sim, a gente não tem como largar a sala de aula, né? Muito sim. engraçado isso. É viciante, né? É viciante. Aham, é muito Tem gostoso. uma outra coisa aqui que também não tá na pauta, que é o seguinte, que eu vou falar pra vocês, ouvintes, e pra vocês, meus amigos aqui, Denis e Alexandre. O João, ele é músico também, né? Ah. Além de tudo, ele é músico. E você... Eu sou músico também, e eu tenho esse lance de público que eu acho muito legal, né? Você toca, você tem o público te vendo e tudo. Você toca de vez em quando? Você sente falta desse público também ou não? Eu acho que para todas essas questões, assim, todas essas frentes, essas atividades, existe uma excitação diferente, né? Uma coisa é você estar numa sala de aula com alunos de 13 anos, outra coisa é você estar numa sala de aula com alunos de 20 anos. Muda Uhum. completamente. E a mesma coisa você tá no público, de frente para o público, tocando. Que é o máximo. Sim, e não é diferente você tocar para 5 pessoas e você tocar para 1000 pessoas. Muda totalmente a tua relação ali, né? Então eu tento encarar essas experiências que eu tive como, não sei, assim, são coisas que eu vivi e que eu tentei usufruir, né? Lógico que eu sinto falta, mas eu tento enxergar elas dentro da linha do tempo, né? No momento em que elas aconteceram, né? Assim, eu não tenho muito aquela... Preciso voltar a fazer aquilo, né? Não, eu acho que Tem coisas novas agora. aquilo teve valor naquele momento e talvez se eu voltar a ter a experiência vai ser num outro momento, então vai ser completamente diferente, né? Perfeito. Dessa maneira que eu Uma enxergo. outra idade, né? Num outro contexto, Num outra outro visão. momento de vida, exatamente, com outras pessoas junto, né? Então acho que isso muda tudo, né? Às vezes com as mesmas pessoas, mas essas mesmas pessoas têm outra vivência também, já outra idade, né? Exatamente, as pessoas não são as mesmas mais, né? Mesmo que sejam Tudo as bem. mesmas. Qual é o instrumento? Eu toco baixo, né? Olha. E atualmente eu tô fazendo aula de piano. Meu contato com a música hoje em dia é nas aulas de piano, né? Cara, você gosta de extremos, hein? Pois é, pois é. Caraca, É um cara da tecnologia mesmo, não sai do teclado. adora o teclado, né? Não, o piano surgiu por até pelo momento eu falei, cara, acho que tô sentindo falta da música em si na minha vida, no dia a dia, mas não quero montar banda nesse momento, não tô com muito tempo para dedicar e tal, e também não quero fazer meia boca. E pensei, pô, fazer aula vai ser legal, vou poder estudar um pouco de teoria, vou poder cumprir com alguns objetivos pessoais aí dentro da música, e achei que fazer isso com um instrumento completamente novo era a melhor opção que eu tinha, né?
Assim, cara, de quebra eu já vou aprender um instrumento novo. Então, Legal. se é pra fazer aula, vamos pegar um negócio novo, né? Vamos pra um desafio. Novo, não tão fácil. É É, assim. tem isso também. Ah, gente, é a questão da física, né? Então faz sentido. O cara é da física. De repente, pega o baixo e vai pro teclado, né? Pro piano. Né? Piano, Pra né? piano. É, São extremos. pois É a é. lei da relatividade na prática. Inclusive, queria mandar um abraço pro meu professor, Márcio Coutre, grande músico É barretense. demais. Legal, um abraço, Márcio. Olha, legal. Seguinte, João, vamos falar um pouco de tecnologia então. Muitas pessoas associam tecnologia a coisas como celulares, computadores, mas vai muito além disso, certo? Para você, o que é tecnologia? O que ela impacta na nossa vida cotidiana? Cara, isso Ou às vezes de uma forma que a gente nem percebe, por exemplo. sim. Quando a gente fala em tecnologia hoje em dia, isso está muito associado a isso que você falou, né? Eletrônicos, dispositivos eletrônicos, inteligência artificial, esse tipo de coisa, computador, celular, etc. Mas o conceito de tecnologia mesmo, né? Ele vem de algo muito mais simples, que é você utilizar o conhecimento científico que a sociedade desenvolve e criar algo que você faça uso daquilo, né? Então, se você Uhum. parar para pensar, é, uma, sei lá, uma ferramenta, uma caneta, tem muita tecnologia ali, né? Porque para se desenvolver aquilo, você precisou de uma construção de conhecimentos físicos antes daquilo, químicos, Ah, perfeito. né? E a tecnologia veio para usar esse conhecimento e transformar isso num produto. E esse produto, enfim, vai para o mercado, né? Então a gente, quando fala em tecnologia, muitas vezes associa essas ferramentas que são muito mais tecnológicas, aparentam ser muito mais tecnológicas, né? Uhum. E esquece que existe muita tecnologia, por exemplo, no alimento que a gente compra no supermercado, né? Quando você compra um leite em pó, tem muita tecnologia ali para produzir aquilo, né? Então a tecnologia é um conceito muito amplo, né? E a gente usa o tempo inteiro em tudo, a roupa que você está vestindo, os equipamentos que nós estamos usando aqui, o refrigerante que nós tomamos um pouquinho antes de começar aqui, tem muita tecnologia em tudo isso, né? Ah, isso Ou já seja, não se reduz a só o eletrônico, né? Exatamente, você não vive exatamente. mais sem tecnologia, essa é a verdade, né? Sim, e se você pensar, cara, até nos primórdios da A roda, sociedade. Exato, O fogo. exato, eu ia Fogo é chegar. tecnologia. Aí a gente começa a entrar numa área mais filosófica, talvez, né? Aí o buraco vai ser muito fundo, a gente vai longe. Mas a ideia é essa, assim, é um conceito amplo, né? Em geral, o desenvolvimento das coisas hoje em dia, ele envolve muita tecnologia por trás, né? Eu até costumo dizer, né, que a tecnologia é tudo aquilo que a gente retira do mundo das ideias e traz para o nosso mundo, né? É uma definição, sim, uma definição que faz muito sentido, né? A gente, inclusive, tem algumas áreas de estudo, a área de design de produto, né? Que enfim, pesquisa muito sobre ergonomia, por exemplo. Aham. Muitas vezes um detalhe que você muda no formato do mouse, cara, já melhora muito a forma de você Você segurar. sabe como é que eu sei disso? Que eu sempre joguei Super Nintendo. E era um controle assim que doía a mão. Nossa, Dava calo na mão. Aí o videogame foi evoluindo e o controle foi evoluindo também, né? Foi tudo Sim. evoluindo. Então, parece que é uma coisa simples, é uma coisa, que nem você falou, totalmente pensada, né? Pra Sim, aquilo, pra aquele fim. estudado, pega exato. o controle do Atari. Nossa senhora. Sim, pois é. Isso serve pra Ó, carros fala mal também, do né? Atari. Todo mundo tem Ah, um não, é Atari, ótimo. Pelo amor de Deus. Sim. Serve pra carros e tudo mais, né? Que a gente às vezes tinha muito problema em dirigir alguma coisa, em fazer Sim. alguma coisa, e foi tudo melhorando. Hoje não tem nem marcha, né? Tem carro que é automático. Sim, sim. Pois é, tá nos detalhes, né? Se você pegar qualquer objeto hoje em dia e pensar, você consegue chegar em algum momento da produção daquele objeto que teve algum cientista, algum engenheiro trabalhando em cima daquilo, né? Entendi. Você tá falando e eu tô abrindo minha cabeça assim. Será que isso no seu caso, foi por causa da física?
Não, pode ser. Não dá pra negar, né? Eu acho que Pouco momento, é que poucos minutos de conversa eu tô abrindo minha cabeça, João. Mas não tem como não abrir, essa área é muito ampla. Então, Sim, eu acho que ter contato com a física em si, né? O desenvolvimento, porque na física a gente vai também muito a fundo na história da ciência, né? A gente precisa entender legal. o momento da sociedade em que as coisas foram criadas, foram pensadas, né? Então, o que os cientistas estavam discutindo quando aconteceu a Revolução Industrial? Isso faz diferença quando você vai estudar física mais a fundo, né? Então, acho que isso me deu um pouco desse olhar também, né? De poder olhar para as coisas e pensar que tem alguém por trás ali, alguém trabalhou duro para aquilo, para o interruptor da tomada tá na parede da minha casa. Né? Exatamente, né? Você tem muita mão de obra, muita pesquisa, muitas pessoas pensando e trabalhando duro para aquelas coisas acontecerem, né? Então, olhar só para o objeto como algo inanimado e que está ali a nosso dispor, às vezes é um olhar muito frio da realidade. Eu gosto de fazer Com certeza. tentar olhar através, né, do tempo. Acho que isso muda um pouco a perspectiva, né? É igual eu tava vendo esses tempos atrás um documentário sobre o LED azul, né? Hoje é uma coisa tão comum, né? Qualquer aparelho tem um LED azul, mas foram 30 anos de pesquisa para chegar no LED azul. Sim, é muito curioso a questão do LED azul, porque, se não me engano, 2015, que o Nobel de Física foi pros caras que desenvolveram o LED azul, né? Eu tava dando aula e eu me lembro da notícia e um aluno me perguntou e eu comentei com os alunos, levei para a sala isso, né? Ele me perguntou no corredor, eu falei, não, vamos conversar sobre isso. Aí a primeira pergunta que eu fiz foi, por que justo o LED azul deu prêmio Nobel e os outros não? Pois é. E aí ninguém sabia responder, eles ficaram pensando, pô, não sei. E isso cara, as telas hoje em dia, né? A gente trabalha com LED RGB, que é o vermelho, verde e azul, e a combinação dessas cores forma todas as outras cores que a gente enxerga ali, né? Perfeito. Então, o fato deles não conseguirem até então um LED na cor azul bloqueava muito. E não só isso, né? Pensando em termos de desenvolvimento tecnológico, isso era um bloqueio. A partir do momento que você tinha também o LED azul, isso desbloqueou muitas possibilidades. Mas tem também uma questão física de complexidade de você conseguir produzir ele pelo fenômeno físico em si, né? Tem um cristal certo. Exato. Então isso também somou aí para isso, mas justamente, se você vai um pouco além e olha o momento, tudo que fez com que isso se transformasse no que a gente vê hoje, e hoje em dia você olha para uma tela, pois a gente não pensa muito sobre isso, né? E é muito interessante quando a gente observa, né, esse desenvolvimento. Como é que a tecnologia ela tem um caminho que muitas vezes é longo, né? Você pega o computador, né? Que quando você olha o início foi uma das máquinas mais fabulosas da humanidade, que foi aquela alemã, gente, como é que ela chamava? Você lembra? Aquela que tentava decifrar os códigos. Sim. É do Alan Turing, né? Não me lembro o nome da máquina, isso, mas também do Alan Turing, né? Isso, do Turing. Sim. Pois é. Você vê que o objetivo, muitas vezes, da criação de uma tecnologia e com o passar de algumas décadas, isso muda completamente, né? O Alan Turing nunca deveria ter imaginado o que a invenção dele naquela época se tornou para nós hoje em dia, né? E para uma necessidade da época, que era decifrar códigos. Sim, com certeza. Era para cumprir algo muito específico, né? Mas a engenhosidade que ele colocou na invenção dele ampliou muitas possibilidades, né? A partir dali, a forma como ele resolveu o problema, né? Alguém veio depois e falou, pô, dá para resolver muitos outros problemas com isso, né? Assim, então,
O Denis vai fazer Ô, uma João. pergunta, mas eu queria, só para não perder esse negócio, essa parte que a gente tá conversando, tem muitas coisas que já nascem mortas, não tem? Por exemplo, o DVD, eu achei que ele nasceu morto. Ele teve um pouquíssimo Teve um tempo, tempo, né? Mas pouco, não é? Em Aqui. relação... E você acha que as novas tecnologias provavelmente vão nascer praticamente mortas também? Porque tá escalonando muito rápido tudo, né? Cara, eu tenho um exemplo melhor do que o DVD, que é o boa. Blu-ray. Putz, O Blu-ray foi. Blu-ray foi O Blu-ray assim. nasceu morto. Acho que eu nunca assisti um Blu-ray. Eu tive um Blu-ray, ganhei de presente de casamento e não sabia o que fazer. É com LED azul, caro, tô hein? zoando. Cara, eu acho que a gente nunca sabe, né? Nunca sabe. Nunca sabe. Esse tipo de desenvolvimento, assim como a gente falou, a invenção do Alan Turing, a gente não sabia na época o que ia virar, né? E as coisas que vão sendo criadas, vão sendo desenvolvidas, a gente também não sabe. Isso, para mim, é muito óbvio em ciências fundamentais. Por exemplo, um biólogo que estuda uma espécie muito específica de peixe que só existe numa região. Tu fala, cara, por que o cara tá estudando isso, cara? O cara tá bitolado num peixe aí, mano, tá ligado? Aham. Mas por fim, cara, a gente nunca sabe o impacto que esse estudo dele vai ter a longo prazo, né? Então, a gente tem grandes desenvolvimentos na ciência que surgem com base em estudos menores e que vão sendo base para outros estudos. É assim que a ciência acontece. A tecnologia, de forma parecida, né? A gente vai utilizando aquilo que existe para criar coisas novas, né? Então, a gente não consegue prever muito. A gente tem obviamente, algumas ideias, né, do que tende a vingar ou não, mas tem outras questões, fatores como, por exemplo, investimento, né? Você pode ter uma empresa investindo... Concorrência. Exato, você pode ter uma empresa botando muito dinheiro num produto e transformar um hábito de consumo daquele produto. Não necessariamente aquele produto muda a vida das pessoas, ele é bom o suficiente para fazer com que todos queiram, mas você cria uma demanda artificial. Tem um marketing melhor do que o outro. Exatamente. Então assim, para tecnologia eu acho que a coisa é um pouco mais complexa, ainda mais nos dias de hoje, né? Que tá muito pulverizado isso. Trazendo então para nossa era, a gente no início, na virada do milênio, falava-se da globalização. Você que trabalha fora, mesmo sendo daqui, trabalha para uma outra nacionalidade. Sim. E eu gostaria que você ampliasse-nos sobre a revolução tecnológica, que é a revolução que a gente vive hoje. Cara, eu acho que a gente está num momento, e isso foi muito catalisado pela pandemia, né? Do formato de home office, né? Falando um pouco sobre isso, assim, acho que isso tem vivido altos e baixos, porque durante a pandemia a minha área foi uma área que cresceu demais em função do trabalho remoto, né? Muitos outros trabalhos foram para o remoto em função da contenção do vírus, mas... Só deixando claro que o João trabalha para uma empresa da Califórnia, né? Isso. E home office que trabalha aqui em Barreto. Exatamente. Então, surgiram muitas oportunidades e na área da tecnologia eu acho que isso virou um formato muito bem estabelecido a partir de então, né? Mas existem muitos movimentos também de retornar ao escritório. Essa é uma discussão muito grande na minha área, né? Em termos de produtividade, o que é melhor para a empresa ou para o funcionário, em que formato ele produz mais, né? Se é no remoto ou no híbrido, que vai 2 vezes no escritório, o resto ele faz de casa, enfim. Existem essas discussões também. Eu acho que em termos de mercado de trabalho isso é algo que está acontecendo, né? E a globalização deu essa possibilidade também de eu morar em Barretos e trabalhar na Califórnia, né? Porque existe um fuso horário aí, mas isso também é combinado. No meu time as pessoas são de nacionalidades diferentes, estão em fusos diferentes e a gente tem, sabendo o fuso de cada um, a gente consegue se organizar em relação a isso, né?
fora essa questão do mercado de trabalho, pensando na globalização mesmo, assim, um olhar mais amplo para a tecnologia, eu acho que a gente está vivendo um momento onde a tecnologia torna as coisas muito mais acessíveis, não importa onde você esteja. E não só isso. Obviamente, existe uma necessidade de você ter um certo poder aquisitivo para acessar certos objetos tecnológicos, mas, a grosso modo, todo mundo, ou quase todo mundo, consegue ter acesso a um celular. Mesmo que não tenha um celular, consegue ter acesso a um celular em algum momento, né? Então, isso é algo que, sei lá, às vezes eu fico pensando, meu pai faleceu em 2009, e aí eu penso, cara, o mundo que meu pai viu não é mais o mesmo, assim, de longe. O celular que meu pai usou, teve contato, é completamente diferente de qualquer celular que você encontra Era hoje. para ligação, né? Completamente, era exclusivamente ligação, ele tinha um jogo da cobrinha ali no máximo, entendeu? SMS, e era isso, né? Então, assim, hoje em dia, mesmo que a pessoa, às vezes a pessoa é mais velha ou tem uma condição financeira que não permite, mas a pessoa sabe o que é o WhatsApp. Ela tem uma ideia do que é o WhatsApp. O Zap. No mínimo, ela tem uma ideia, né? Exato. Sabe que... O brasileiro abraçou muito bem o WhatsApp. Sim. E cara, rede social é com brasileiro, cara. Orkut bombou por causa de brasileiro. Facebook também. Por que será? Cara, não sei. Pode dar pitaco. O brasileiro adora dar um Pode pitaco. Pode ser, quer saber da vida dos outros. Mas você pega, por exemplo, o LinkedIn. No Brasil não pegou tanto, mas é uma rede social muito utilizada em outros países. Menos. Que- É mais que ela é mais nichado, profissional, né? Exato. E a internet, ela é traiçoeira, ela é muito boa, mas também é traiçoeira, né? Agora a gente tá vendo tudo isso. Tem as fake news, né? Tem as coisas que são contadas de forma que a pessoa às vezes não entende. Sim. Então, o que você acha desse lance aí da regulação é regulação ou regulamentação? Regulamentação, eu acho. Não, é regulação. Sim. Cara, eu acho que a gente já tem indícios do quão grave pode ser a não regulamentação, na minha visão, tá? A partir do momento que uma rede social permite que alguém exponha uma criança de forma sexualizada e tenha um adulto ganhando dinheiro com isso, cara, isso pra mim é o maior indício de que a gente precisa fazer alguma coisa e a gente precisa mudar a forma como isso funciona hoje, tá? Como fazer isso? Cara, aí demanda uma discussão muito ampla. A dor de cabeça é enorme, né? Tem que ser feito. A gente tem que conversar a respeito, assim, né? Não dá pra deixar como é hoje, na minha visão. Isso... cara, as Big Techs sabem que isso acontece, né? Elas sabem. Então, uma discussão que existe será que a gente pode considerar que elas são coniventes com o crime que acontece dentro da plataforma? Já que elas sabem que isso acontece na plataforma deles, será que eles têm que ser responsabilizados também, caso não retirem o conteúdo do ar, enfim, ou não tomem outras medidas? São discussões que precisam acontecer, mas eu acho que não dá para esquivar mais desse assunto, assim. Já chegou no máximo. Exato, já acontece há muito tempo, né? E também não é novidade, cara. Na verdade, a gente tá falando de internet, mas todo mundo aqui lembra o que acontecia na TV aberta de domingo à tarde, né? Tinha pessoas seminuas dentro de uma banheira, né? Assim, Pois é. Não tinha nem... crianças rebolando, assim. Então, isso não é novidade, né? A TV era conivente. Pois Total, né? Molecada, né? Então, né? Fica aí o questionamento, né? Acho que É interessante isso. Mas tem um outro detalhe também, porque, por exemplo, vou lá assistir a Emanuele.
Cine Privé. Não conheço. Não conhece. Vou assistir, por exemplo. Olha, confissões de um adolescente aqui, hein, gente? Aí o que eu tinha que fazer? Tinha que esperar o horário certo e colocar no canal correto. Sim. A internet não. A Sim. internet, a hora que eu Tá. quiser... Self-service. É. Conteúdo self-service. Então esse aí também é um negócio Também. diferenciado da televisão. Como você deu o exemplo da banheira do Gugu, né? Só pra Aham. fazer essa ponte. Não, cara, isso inclusive é uma questão muito interessante. Talvez seja legal vocês falarem com algum psicopedagogo sobre isso. Eu não sou a pessoa para falar sobre o assunto. Cara, e esse é um assunto interessante porque a adolescência que a gente viveu, né? As coisas que a gente teve contato não são as mesmas que os adolescentes de hoje em dia têm, né? Isso que você falou de pra gente ter contato com algo um pouco mais erótico. Caliente. A gente tinha que esperar dar um horário, não Sim. ter um adulto perto. Mas de certa forma era uma audiência cativa, porque tava ali. Não tinha como. Pois é, Os pais estavam gerava vendo com a gente. gerava um interesse, talvez, né? Buscar aquela revista escondida na gaveta de alguém. Que hoje nem revista você vê. Exato, hoje em dia, Quem cara. nunca viu uma Playboy que atira a primeira pedra? Hoje em dia o adolescente busca isso facilmente na internet, né? É só ele afirmar lá que ele tem 18 anos ou mais, né? Exatamente. Então, Burlar o sistema. sim, a idade é autodeclarada, né? Uhum. Então, isso muda e talvez isso tenha impactos aí no desenvolvimento, né? Não sei. Como eu disse, é bom falar com um especialista isso. Programa Papo Cabeça, a série. Momento musical no programa Papo Cabeça, a série. Você nunca irá me ver chorando, eu sinto a falta de você. As lágrimas misturam com a chuva que cai e eu não posso esquecer que ainda eu amo você. Se eu parar e olhar pro céu, minha vida se compara ao que os meus olhos veem. Eu sou mais um réu da solidão por alguém que eu não posso esquecer, que ainda eu amo você. Se algum dia voltares, saiba que estarei a te esperar. Se estivermos juntos, a chuva irá parar sob o sol que brilhará por nosso amor. Você nunca irá saber o que eu sofri na ausência de você. Talvez algum dia irás entender que na chuva eu cantei pra disfarçar o que eu chorei. Nosso amor, você nunca irá saber o que eu sofri na ausência de você.
Talvez algum dia irás entender que na chuva eu cantei pra disfarçar o que eu chorei, pra disfarçar o que eu chorei, pra disfarçar o que eu chorei. Você ouviu Rodrigo e Caetano com a música Chorando na Chuva. Programa Papo Cabeça, a série. Tema: tecnologia hoje e amanhã. Ó, então, o que eu queria fazer, eu vou um pouquinho aqui para nossa região, tá? Uhum. Então, eu quero fazer uma pergunta nesse sentido. Desafios tecnológicos. O que você entende que nós temos como desafios tecnológicos, tanto para as instituições quanto para a nossa própria cidade? O que você olha assim, nesse 1 ano que você está aqui e vê que é desafiador? Uhum. Porque você tem como comparar. Você tem lá a visão dos Estados Unidos, que você ficou um tempo lá, Uhum. e aqui. O que você entende que quais as necessidades que você vê aqui e que às vezes lá não tem? Na verdade eu não fiquei nos Estados Unidos, né? Ah, você não chegou a morar lá? Não. Ah, tá. Para os Estados Unidos eu sempre trabalhei remoto, né? Eu fiquei Sim. 7 meses na Irlanda, mas Estados Unidos sempre remoto. Ah, foi na Irlanda. Achei que você tinha ido pra Isso. lá um pouquinho depois. Não. Mas assim, dá para ter uma ideia, né, do que rola. Cara, eu acho que tem algumas questões, assim, que eu me lembro que em 2017 foi quando eu fui pra Irlanda, me impressionaram, né, em termos de tecnologia, que era, cara, a primeira que me passa na cabeça, assim, era o ponto de ônibus era todo automatizado. Então você baixava no seu celular o aplicativo e você conseguia ver o mapa em tempo real de onde estava o ônibus. E aí, no ponto de ônibus, ele tinha um letreiro que dizia em quantos minutos ele ia chegar. E, cara, o negócio era extremamente preciso, né? Nossa, que da hora. Pois é, o equipamento tem um GPS, ele tá integrado numa rede ali, e os caras disponibilizam isso via aplicativo. Então é algo super simples em termos de tecnologia, assim, não é complexo você implementar isso. Tem o custo, obviamente, né? Mas não é muito desafiador tecnicamente falando, né? E é algo que no Brasil eu nunca vi. Talvez exista em alguma cidade aí, mas eu nunca vi. E isso foi em 2017 que eu vi lá, né? Vixe. Cara, era assim uma solução super simples E tem cobrador? Cara, não. Você já entra com o roletinho que você já paga lá no roletinho, não? Não, na verdade o motorista cobra se Uhum. você for pagar em espécie, né? Mas você já tem que entregar o dinheiro trocado. Ele não troca pra você. Ah, não, o Brasil tá melhor então. É. Cobrador, pô. Você para lá com o dinheirinho, se bem que acha. Não tem mais, tem? Acabou isso aí, não. Depende do Nossa, cartão. Olha como é que eu tô por fora. Sem cartão, você não entra no ônibus aqui, vai. Não. Pagava também, assim, de como é pago hoje um Uber, dentro do mesmo aplicativo, virtualmente, já lá na Irlanda ou não? Nessa época não, você tinha o cartão, né, que você recarregava em algum comércio, né? Então tinha um cartãozinho para estudante, eu era estudante, tinha um cartão lá e semanalmente fazia a recarga dele, né? Era um valor fixo e aí eu tinha que andar pelo menos uma vez por dia para não cancelarem o cartão. Nossa. Pois é, isso era meio esquisito, mas eu tinha que andar de ônibus pelo menos, ou de transporte público. Vou dar a volta completa da linha só pra... Não, ia ao mercado, assim, deixava pra ir no domingo, só pra andar de ônibus, porque precisava andar, né? Uhum. Precisava passar o cartão Olha só. pra manter ele ativo, assim. Então tinha essa regra no cartão de estudante, né? E aí você pagava um valor semanal e andava à vontade, né? Então eu podia pegar transporte público quantos eu quisesse E eu tô achando interessante você falar isso, porque eu acho que tem a ver também com as pessoas, com a cultura das pessoas, né? Uhum. Então você tava lá,
e aí você olhava o aplicativo, você via que o ônibus estava vindo e tudo. É muito interessante. Às vezes no Brasil poderia dar certo, ou não poderia dar certo Sim, também, né? sim. Porque às vezes a pessoa ia cobrar o motorista, ó, aqui, ó, você tá atrasado, eu tô vendo aqui. Sim. Ou Cara, não, né? isso tem tudo a ver também com a pergunta que o Denis fez, né, da questão da globalização. A globalização, ela não é a disseminação da tecnologia igual para todo mundo, porque Perfeito. isso envolve os fatores socioeconômicos, culturais, né? Não dá para ignorar isso e simplesmente falar, cara, isso aqui dá certo na Alemanha, vamos implementar aqui em Barretos. Não é assim que funciona, né? Uhum. Tem que haver um preparo, né, intelectualmente também. E pode ser também, mas eu falo muito mais no sentido de que... Cultural mesmo. Exato, às vezes a experiência que dá certo em outro lugar, ela deu certo por fatores locais, né? E aí você trazer aquela experiência para cá, você não consegue garantir que aquilo vai funcionar aqui também. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o Pix daria certo em todos os países? Cara, o Pix é uma questão... brabo, né? É brabo. É uma questão... Brasileiro. Sim. Cara, eu não sei, eu acho que não, porque tem muitos países em que o cartão de crédito não funciona bem, né? Então, que são menos digitalizados do que nós estamos acostumados. Tem lugar que eles estão trocando as coisas ainda, né? Não, mas é Pior que é verdade. mesmo. É verdade, cara. Não, eu tirei férias agora e visitei o Peru. Uhum. E aí tem algumas localidades lá que as pessoas vivem de troca ainda, Olha só. até hoje. Escambo? Sim. Escambo. Sim, eles trabalham com dinheiro também, óbvio, mas em algumas regiões, entre eles ali, no distrito onde eles moram, faz muito mais sentido os caras fazerem escambo do que vender as coisas, assim, a economia não se movimenta dessa forma ali, né? Então, justamente, se a gente chegar e falar, galera, tô trazendo uma novidade do Brasil para vocês, vai mudar a vida de vocês, ninguém vai usar, né? Exatamente. Geralmente vem dos países mais evoluídos, né? Toda a referência, né, de avanço. É quando você falou sobre estar na Irlanda, com aquela tecnologia que hoje aproximou com, por exemplo, o Uber, né? Essa forma de conseguir ver o mapa, né, o GPS. E então, quando os países vão se adaptando de acordo com, né, com o que vem mesmo dos países mais evoluídos, né? Mas eu acho que tem A questão tecnológica, né? sim, eu entendi seu ponto. Eu não discordo, não. Eu só acho que existe uma questão de alguns países que muitas vezes eles veem a tecnologia e aquilo simplesmente não faz sentido para eles, não porque eles são incapazes de ver valor naquilo, mas porque eles entendem aquilo e falam, cara, a gente valoriza outra coisa, né? É mais nesse sentido, assim. Tem até uma anedota, né, do cara que o cara milionário, tira férias, vai pescar, e aí ele troca ideia com o pescador e fica falando, pô, se você começar a usar a rede, você vai pescar mais, você vai ganhar mais, você vai poder abrir uma empresa, blá, blá, blá. E aí o pescador fica, pra quê? Pra no fim eu tirar férias e vir pescar igual nós estamos pescando aqui, né? Então, assim, às vezes a tecnologia a gente tá valorizando, porque aquilo pra gente faz sentido, mas pra alguém que vive um outro estilo de vida ou uma cultura diferente, não vê valor mesmo. Não precisa nem de ir muito longe. Por exemplo, eu e a minha esposa somos 2 exemplos. Eu já rezo para Nossa Senhora da Tecnologia. Ela não. Né? Porque eu adoro, eu sou fã. Quanto mais tecnológico eu vou atrás. Ela, pra quê? Qual sentido? Porque pra ela não faz sentido, mas pra mim faz. E não acho que um esteja certo ou outro errado. São formas de ver e de lidar, né? Eu mesmo, como trabalho com tecnologia, acabo muitas vezes precisando me desconectar. Dependendo. É verdade. Entendeu? Descansar. Muitas vezes eu
demoro para responder o WhatsApp, às vezes eu deixo pro outro dia, porque, cara, eu não quero olhar pra tela agora, sabe, assim. A gente tem que colocar alguns limites, Sim. né? Tal hora, esquece, e tal dia, esquece. Sim. Né? Às vezes a gente não presta atenção, né? Isso tá tão enraizado no nosso hábito, né? De, sei lá, Que almoçar hoje- na frente da Que televisão. hoje virou um hábito, né? Mexer no celular o tempo inteiro, assim, ouvir música, vou sair de casa, vou fazer uma caminhada, preciso levar meu fone, né? O meu smartwatch para marcar meus passos, meu batimento cardíaco. Sendo monitorado o dia inteiro. Mas é isso, para alguns faz muito sentido, para outros não faz, então isso acho que ampliou as possibilidades, mas, né, E sabe o que eu queria falar um pouco? Sobre essa loucura da IA, da uhum. inteligência artificial. Minha amiga, tá? Dá licença. E também da apresentação da Meta que se frustrou, mas que na verdade passou uma mensagem também, né? Porque, Sim. eu não vi a apresentação. Sim. Depois fala um pouco. Né, eu vou falar da Meta primeiro, depois a gente fala de IA, né? Fechou. Que na verdade tem tudo a ver, né? A apresentação da Meta, essas empresas de tecnologia têm o hábito de fazer algumas apresentações de produtos mais inovadores, né? E a Meta o Mark Zuckerberg fez uma apresentação de um óculos integrado a IA, e a apresentação deu errado, na verdade. Aconteceu com o Bill Gates também, quando ele apresentou o 18. Sim, e aconteceu com o Elon Musk quando o engenheiro jogou uma pedra no carro da Tesla e quebrou o vidro. Vocês chegaram a ver isso? Mas já vi vários vídeos de falando assim, esse celular é inquebrável, aí quebra, né? Pois é. Não, e não só isso, né? Quem nunca foi fazer uma apresentação e deu tudo errado na hora, Nossa, né? que raiva. Isso é... PowerPoint trava. Isso aí é o... O telefone do Alexandre toca. Pois é. Isso é o mal da tecnologia, né? A gente... Ele está rindo aqui porque o telefone dele tocou. Por isso, gente. Eu não sabia o que fazer, não. Pois isso sempre acontece. E Não é só o telefone, o computador do estúdio resolveu tocar, tudo. Sim. Não, esse tipo de coisa acontece e a gente vê isso acontecer na apresentação da Meta, é um bom sinal, né? Um sinal de que Estão tentando. acontece com todo mundo, entendeu? Acontece É sinal com que a todo tecnologia ainda tem suas falhas. Lógico. Nenhum sistema é infalível. Isso é um princípio importante para quem trabalha com tecnologia, né? Tudo que você vai desenvolver, você tem que considerar que em algum momento aquilo vai dar falha, vai dar erro, né? Vai travar. Então, você partir desse pressuposto que as coisas dão problema é uma prática muito boa, porque você se prepara para as falhas, né? Você ser muito positivo no desenvolvimento das coisas é mal visto, né? Tentativa e erro. Porque você tem que aprender lá. Ler machine, né? Ler machine. Você vai por meio desses erros, você vai entendendo como mitigar os próximos, né? Então, acho que isso é importante. Então, na verdade, assim, nós aqui fora, às vezes a gente olha o erro e fala, nossa, olha o Bill Gates, passou um carão. Olha o Zuckerberg, passou um carão. Mas, de repente, para eles, faz parte. Faz parte. É que acho que eles não esperam que isso aconteça bem na apresentação, né? A ideia é bem essa, naquele né? momento. Mas de fato, assim, é algo que pode acontecer, nada garante que o negócio vai ser 100%. Assim. Agora, independente disso, eu vou adquirir esse óculos. Vamos ver. Vamos ver. E as IAs? Cara, Você acha que vai dominar o mundo? Cara, essa é uma discussão profunda, né? É muito filosófico. Sim, ela é uma discussão profunda. Porque tem a questão da... que nós conquistamos, segundo, né, a filosofia, nós conquistamos isso, né? E a hora que a inteligência artificial chegar não é em diferenciação, A singularidade. Singularidade, essa palavrinha. Nós chegamos nesse momento, né? Acredita-se, filosoficamente falando, e que a inteligência, a hora que atingir isso aí, já era. Em termos filosóficos, assim, na discussão filosófica sobre inteligência artificial, o conceito de singularidade é importante, né? Porque ele define o momento em que
a máquina compreenderia Aham. a existência dela, né? Isso é até curioso, né? Porque você fala em várias áreas, né? Existem pesquisadores que tentam compreender se animais têm consciência da existência, da própria existência, né? Esse tipo de coisa, assim, é bem filosófico, né? Bem profundo na área de filosofia. Mas em termos de inteligência artificial, cara, eu acho que isso agora tá sendo muito falado, né? Mas já é um conceito antigo, assim, Uhum. que vem de décadas, né? Antigo quanto, mais ou menos? Cara, década eu não vou saber precisar, mas se não me engano, na década de 70 já existiam estudos. Sobre inteligência artificial. Isso, O cinema reproduz também, né? na Com área os acadêmica. filmes. Sim, Aquele não, filme com Olho de certeza. Lourenço também traz alguma coisa de tecnologia artificial na época dos autômatos já, né? Não sei se seria real. É que assim, na ficção, né, aí a gente pode entrar na discussão se a vida imita a arte, né? Na ficção a gente tem filmes de ficção científica do início do século, né, assim, então... Gente, De Volta pro Futuro tinha essas telas planas que a gente tem hoje. Sim, não, Que e loucura. muito mais antigo que isso, você pegar Metrópolis, né, o filme Metrópolis é de 1910, Eu acho que acho. o roteirista, ou alguém assim, teve esse olhar que o João falou de pegar uma coisa e transformar ela numa coisa melhor ainda, né? Por exemplo, De Volta para o Futuro tem um negócio de pizza, assim que você coloca a pizza pequenininha, ela vira um negócio desse tamanho. Aí você mesmo falou da televisão de plasma, não tinha, hoje tem. Ó, só corrigindo, Metrópolis é de 1927, os caras já Não. estavam Na tela plana. tratando uma cidade extremamente tecnológica ali no cinema, né? Pra mim, seria a partir ali do George Lucas, né? Com Star Wars. Também explorou muito a questão espacial, né? Mas Sim. bem, Que eles ainda muito antes. Que eles atiravam no espaço e saía fogo, tem Sim. vácuo, né? Então ficou uma coisa errada, mas depois... tem- É barulho, né? Não tem isso, barulho no espaço, né? tem, É a exato. tecnologia das máquinas, das naves. É que o acho filme ali é pura precisa de som tecnologia. também, né? O filme, então, isso é Ele curioso. precisa. Inclusive, quando eu dava aula de física, quando eu tratava da parte acústica, a parte de ondas, né, em geral, eu gostava de fazer essa referência com o cinema, né, porque você pega os filmes do George Lucas, principalmente, e ele colocava essas explosões no espaço, né, então, onde tem vácuo, e aí a onda sonora não se propaga onde não tem matéria, né? Então não existiria aquela explosão super barulhenta e tal. Mas o filme ele tem uma liberdade poética, né? Para explorar da forma como ele quiser, Com né? certeza. Então, Super-homem, né? exato. Inclusive todo super-herói ele é super-herói porque ele rompe de alguma forma alguma lei da física. É o que torna alguém super, né? Uhum. Ali é isso, né? Poder romper alguma coisa ali, né? Com a realidade. Então acho que isso no cinema é super explorado, né? Mas, por exemplo, no Alien, o Oitavo Passageiro, o slogan é justamente no espaço ninguém te ouvirá gritar. Então eles trabalham essa ideia de forma cientificamente correta, vamos dizer, né? Tem uma série, não lembro o nome agora, os ouvintes que me desculpem, que é assim, que eles apareciam na nave, aí depois tinha uma cena que aparecia a nave descendo e depois eles desciam da nave. E eles queriam cortar isso, porque era muito gasto e levava muito tempo a fazer. E era sempre a mesma cena. Então o que eles fizeram? Dentro da nave eles inventaram o teletransporte. Então, se teletransportava para já aparecer na outra cena. Star Trek. Sim. Então, eu achei Foi um recurso, muito né? legal, né? Por necessidade, né? Sim. E isso é legal, né? Porque a gente tá falando aqui de várias... E tem a base física, embora praticamente hoje ainda impossível, para o teletransporte. Existem discussões aí em relação a emaranhamento, né? E se fala um pouco que talvez esse fosse o caminho para você
teletransportar matéria, né? Mas isso fala-se Ixi, em nível subatômico, então, assim, tá porque é muito muita distante. partícula que você ia ter que transferir no corpo É, inteiro. e não imagina. só isso, né? A gente não tem um entendimento exato do que torna uma matéria orgânica viva, né? O que diferencia, cientificamente falando, um corpo que acabou de morrer de Interessante. uma pessoa que tá viva? É aquele negócio de não sei quantas gramas, né? 21 Pois gramas. é. Tem. É E que, a cara, ética estuda isso. O peso da alma. Não, aí existem muitas especulações, né? Tem muito estudo que não tem uma metodologia muito rigorosa que Teorias, né? tenta Teorias. explicar, é hipótese, né? É um Hipótese, isso. passo antes ainda, né? Então, assim, isso pra gente começar a chegar nisso tá muito longe, mas tem coisas, como a gente falou, que já estavam na ficção e hoje a gente tem no dia a dia, né? Ligação de vídeo, né? Que no Star Trek tinha uma Touchscreen, gente. touchscreen, Touchscreen Star Trek. Eu lembrei aquele desenho, os Jetsons. Jetsons, tem muita coisa nos Jetsons. Robô aspirador, né? Já tinha nos Nossa, eu Jetsons. preciso de um desses, urgente. Pois é, então a ficção já trabalha esses conceitos, né? E voltando para a questão da inteligência artificial, isso também já era trabalhado, né? Há muito tempo em literatura, né? Então, acho que existe um esforço hoje para tentar chegar numa tecnologia utilizável, né? Que se aproxime daquilo que o nosso imaginário já estava construindo há muito tempo lá atrás, né? Hoje eu vejo, por exemplo, inteligência artificial. Então tem o ChatGPT, aí eu faço várias perguntas, ele me responde, eu peço imagens, ele me dá imagens, vídeo e tudo. Mas uma pergunta meio estranha, assim, afinal de contas, o que é a inteligência artificial? O que é? Cara, a ideia, assim, é que a ferramenta seja capaz de simular a inteligência humana, né? Então, esse conceito de inteligência artificial é uma tentativa de simular aquilo que a gente já faz. Baseado num banco de dados. Vou chegar lá. Ah, tá. Mas a gente está num limite hoje da inteligência artificial que se você, vamos supor que você construa um robô, tem empresa construindo robô, existe robô por aí. Sim. Se juntar uma empresa dessa com uma OpenAI e eles fizerem um robô que vai fazer café, ensina o robô a fazer café, beleza. Aí tá lá, ele entra na cozinha, faz o café. Aí eu pego esse robô, levo ele pra Manaus, boto ele numa cozinha lá em Manaus e falo, faz um café aí. Um ser humano, ele vai, beleza, deixa eu olhar aqui, deixa eu procurar o que eu preciso, ele vai compreender aquilo, interpretar a realidade. Observando. Exato. Ou aprendendo. De alguma forma, né, ele vai tentar interpretar aquela realidade e cumprir o objetivo. A inteligência artificial não tem essa capacidade hoje de você mudar completamente o contexto, porque ela trabalha dentro de um negócio chamado janela de contexto. Quem usa massivamente ChatGPT já deve ter se deparado com uma situação que você tá lá num diálogo super profundo com ele, cara, respondendo em cima o que você quer e de repente ele começa a viajar na maionese, a falar umas coisas nada a ver, alucinar, misturar assunto. Isso é porque a janela de contexto dele começou a perder o contexto do começo da conversa, ou algumas partes da conversa foram ficando de fora da janela de contexto, porque ele tem essa limitação. Ele tem essa limitação, só o que está dentro do contexto dele é o que ele vai conseguir utilizar. E existem estudos, inclusive, para mitigar a alucinação de IA, né? Porque ela alucina, que é justamente isso. Ela pode, eventualmente, inventar uma verdade sobre algum assunto. Isso acontece muito, eu vejo muito artista independente, assim, cantor. O cara tem uma composição e ele vai, conversa com a IA e pergunta, você conhece o artista tal? Falando de si mesmo, né?
Conheço. O que ele já fez? Aí ela começa a inventar uma biografia pro cara, Sim. né? E, cara, por que ela faz isso? Porque aquele modelo ele é programado para te dar uma resposta. Ele vai tentar cumprir com o objetivo dele, quer te dar uma resposta. Ele não tá necessariamente falando a verdade, ele não tá necessariamente sendo rigoroso com o que ele tá falando com você. Ele só tá te respondendo, né? E por que isso acontece? O que é IA, né? Vou voltar naquela tua pergunta. O que é a IA? Ela é essa tentativa de simular a inteligência humana. Isso acontece por meio de um volume muito grande de dados. Isso explica por que hoje em dia a IA explodiu. Se ela existe há décadas, por que ninguém estava usando há 30 anos, né? A grande questão é porque ela é um modelo estatístico. E é isso que faz toda a diferença. Ela é um modelo estatístico, tá? Ela trabalha com estatística. Então, vamos supor, Roberto, você é brasileiro? Sou brasileiro. Você gosta de jiló? Eu gosto de jiló. Denis, você é brasileiro? Sou brasileiro. Gosta de jiló? Não gosto de jiló. Alexandre, você é brasileiro? Sim, sou brasileiro. E gosta de jiló? Adoro. Tá, eu sou brasileiro, não gosto. Então, com isso, eu posso concluir que 50% dos brasileiros gostam de jiló. Entendi. E a gente mesmo que dá as informações pra eles. Só que você concorda comigo que essa conclusão minha, eu não posso extrapolar pro brasileiro só porque nós 4 somos brasileiros. Aham. É igual a pesquisa 2.000 pessoas, Exato. fala o Brasil inteiro. Exato. Você precisa, na estatística, você precisa definir corretamente a sua amostragem. Nós 4 aqui somos uma amostragem que não representa o Brasil. Por mais que os 4 sejam brasileiros, a gente não pode afirmar que Com certeza. se eu medir uma variável aqui entre nós e eu extrapolo isso para todos os brasileiros, está errado. Mas a questão é, por que a gente não estava usando isso antes e hoje está? Porque, beleza, eu fiz essa pergunta com uma amostragem muito pequena. Se eu começar a ampliar essa amostragem, beleza, eu vou pegar, então, 10% da população de cada cidade e vou fazer essa mesma pergunta. Cara, meu resultado vai ser muito mais preciso do que foi aqui. Sim. Né? Então, a partir do momento que eu amplio o volume de dados que eu estou analisando, eu torno aquilo mais preciso. E a inteligência artificial é exatamente isso. Por que toda vez que eles lançam modelos novos, eles começam a falar de números, né? Sempre Que são mais precisos e tal. Tantos Que eles têm mais bilhões, informações. tantos bilhões de tokens, esse tem não sei quantos milhões de tokens. Quanto mais popular, melhor. Detalhe, ela aprende também. Quanto maior o volume de dados, Mais popular que eu falo, sim, que nem você falou, todo mundo tem acesso a um celular. sim. Imagina sim. se todo mundo tivesse acesso, então, ao ChatGPT. Sim. Ela popularizou, ela vai estar melhor ainda, com mais informação. Porque ela também coleta, exato, isso que você falou, né, Alexandre? Ela também coleta os dados que você está passando para ela. Exatamente. Tanto é que quando eu interajo com o GPT com assuntos longos, eu tenho que toda hora voltar para ele com o texto. Por exemplo, vamos supor que eu estou escrevendo sobre a história de uma pessoa cega. Num dado momento da história, ela vai enxergar. Sem ter feito cirurgia, sem nada. Só que a pessoa é cega. Sim. Então você tem que contextualizar. Inteligência, lembre-se que o personagem é cego. Sim. Isso, porque ela, em algum momento, isso sai da janela de contexto dela e o volume de dados que ela foi treinada, na maior parte das vezes, não é considerando pessoas cegas. Isso. Né? Então, por isso que tudo é estatístico. Toda resposta que ela te dá é uma tentativa de buscar a melhor resposta para você. Então, por isso que às vezes tem gente que fala assim, cara, o ChatGPT fica tentando me agradar. É verdade, é bom de desculpa. Ele é super educado. Ele é ótimo de falar desculpa. Porque ele tá tentando prever qual é a melhor resposta para você, qual a resposta que você tá esperando dele, né? Então,
E isso tudo é estatístico, né? Quanto maior o volume de dados que ele tem para ser treinado, aquele modelo, ele vai considerar mais informações e vai ser mais preciso em termos de amostragem, né? Nesse exemplo que eu dei aí. Mas você tem também modelos que não são esses abertos, você pode ter modelos comerciais aí que são focados para um determinado nicho. Tem gente que treina modelo só para fazer previsão de preço de imóvel, por exemplo, né? Então ele vai pegar um volume muito grande, histórico, de preços de imóvel, e aí ele consegue, de repente, prever o preço de um imóvel numa determinada região, dependendo da metragem, dependendo de alguns fatores ali que ele vai considerar, né? Então, funciona sempre assim, né? Sempre com base em estatística. Entendi. Alexandre, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Maui, Malvi não perca. Alexandre, tô zoando. Você ouviu que eu já virei pra você assim na hora. Verdade. Alexandre, vou fazer a última pergunta pro João. Como assim? Para. Ah, Roberto, vá. Você acredita que já tá acabando? Já tá acabando, você acredita? Para que acabando, acabou de começar. Tá vendo? Gente, que absurdo isso. Não, gente, que vocês Faz vão uma fazer pergunta até junto. 6 horas da Não, manhã? a gente tem que falar de janela de Overton, tem um monte de coisa. Olha que papo que vai fluindo, né? Que vai embora, assim. João, eu queria fazer uma pergunta pra você, é o seguinte. O que você acha de Barretos? Cara, Barretos é a cidade que eu nasci, né? E eu saí de Barretos muitas vezes e sempre voltei, né? Então acho que Barretos é um buraco negro. Não, tô brincando. Em física, né? Falando em física. Cara, assim, não, Barretos é uma cidade que para mim ela tem um valor emocional muito grande, né? Minha família tá aqui, grande parte, né? Eu tenho familiares em outros lugares, mas grande parte dos meus familiares vive aqui, meus amigos de infância, de adolescência, todos estão aqui. É a cidade onde a minha namorada também nasceu, então nosso retorno para cá, né, foi também para estar próximo da família dela e da minha. Então, assim, é uma cidade que, de fato, eu me sinto em casa, né? Disso eu não tenho dúvida. Vivi em muitas cidades, algumas eu me adaptei, outras não, mas Barretos, para mim, é aquela cidade que todas as vezes que eu pensei em voltar, eu vim sem medo, porque aqui eu tô em casa, entendeu? Então, Perfeito. Pra mim é isso. Programa Papo Cabeça, a série. Programa Papo Cabeça, a série. Momento mais que cultural. Indica aí. E de volta com você e pra você no programa Papo Cabeça. E agora é aquele momento. Qual é o momento, Alexandre? É o momento Indica aí. O nosso convidado vai ser agora indicação. Ele vai fazer indicação de um livro, de uma música e de um filme para o programa Papo Cabeça de hoje. Bom, vamos lá. Filme eu vou indicar Três Homens em Conflito, um filme de faroeste do Sérgio Leone com Clint Eastwood, trilha sonora do Ennio Morricone. Já vi esse filme, sei lá, inúmeras vezes. Sou muito fã, acho que vale muito a pena assistir. Música, eu vou indicar uma que eu tenho ouvido bastante, música brasileira, do Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. E um livro, vou indicar o que eu tô lendo agora. Tô lendo O Jogador, do Dostoiévski. É um livro bem interessante, é um livro para relaxar, assim, tenho degustado, lido ele devagar. Ele é basicamente, como Dostoiévski era russo, né? Ele me parece ser um pretexto para ele falar mal de outras nacionalidades, assim, basicamente, porque tem personagens ingleses, alemães, franceses, russos, e aí ele vai meio que, o personagem, né, o protagonista vai meio que dando a percepção dele sobre os outros, assim, no livro. É bem divertido, é um livro leve, assim, de se ler, tenho gostado bastante.
Muito obrigado, João, por ter aceitado o nosso convite. E você, ouvinte, vamos de mais música. Momento musical no programa Papo Cabeça, a série. Ele falou entre versos, maluco eu sou, um carpinteiro que no universo nos ensinou que basta desejar profundo pra sacudir o mundo nas batalhas da vida mal vivida. Sem medo da chuva tirou as pedras do caminho. Porém um beijo numa esquina era o seu destino. A morte não tardou chegar, levando um sonhador, mas deixando seu cantar, seu cantar. E quando o trem partiu e você nos deixou, tornou-se a luz das estrelas, e nesse dia a terra parou. E quando o trem partiu e você nos deixou, tornou-se a luz das estrelas, e nesse dia a terra parou. Dizia ser terra, ser fogo, ser água, ser ar. A metamorfose ambulante, a cor do luar. Suas mensagens gravadas para recordar. Estão todos tão ocupados, não podem escutar. Mande SOS, seu moço, num disco voador pra falar sobre amor. Oh, oh. E quando o trem partiu e você nos deixou, tornou-se a luz das estrelas, e nesse dia a terra parou. E quando o trem partiu e você nos deixou, tornou-se a luz das estrelas, e nesse dia a terra parou. Você ouviu Maristela de Oliveira Zanon com a música Tributo ao Raul. Espaço Conhecer para compreender, saber viver a deficiência. Apresentação: Alexandre Martins. Fala galera do Papo Cabeça, olha só, Alexandre Martins na área com o Papo PCD, conversando um pouquinho com vocês sobre a necessidade dessas pessoas, de inclusão e vários outros assuntos voltados a essa época. Hoje nós falamos de tecnologia, muito bom, né? O assunto foi muito completo, muito legal. Então, o que nós pensamos sobre tecnologia? Nós conversamos sobre vários aspectos e nesse quadro eu vou trazer um pouquinho da questão da pessoa com deficiência, mas antes eu quero falar de um papo muito cabeça e muito importante para nós refletirmos. Então, na semana passada, nós tivemos o dia 21 de setembro. Então, o dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. É uma data muito importante, pessoal. Muito importante porque para nós pensarmos a respeito da promoção
da conscientização e direitos dessas pessoas, dos direitos que essas pessoas têm, fomentar a inclusão social dessas pessoas. Então, vale muito a pena discutirmos sobre esse assunto. A questão aqui não é sociedade tem que nos engolir. Não é esse o papo. Na verdade, a sociedade precisa entender que são seres humanos que, por acaso, meramente acaso, têm uma deficiência, tá? Isso não é maldição, não é resultado de uma reencarnação mal feita na reencarnação passada. Isso é meramente uma problemática que aconteceu ou durante a formação da pessoa ou durante o desenvolvimento, que aconteceu alguma situação que fez com que a pessoa ficasse deficiente. Por exemplo, hoje eu sou pessoa com deficiência, mas até os meus 22 anos eu enxerguei normalmente. Então, olha só, veja como é que é as dificuldades. Então é algo que pode acontecer com qualquer um. Aconteceu comigo, conheço outras pessoas que aconteceu e isso pode acontecer inclusive com você. Claro que a gente não quer que aconteça isso. Quem diria há 28 anos atrás que eu teria uma deficiência? Eu nem pensava nisso, eu tinha uma visão difícil, não era uma visão normal, mas, enfim, eu conseguia desenvolver minhas atividades com autonomia, inclusive já estava me preparando para tirar carteira de motorista. E, de repente, com 22 anos de idade, me vi com deficiência visual, me vi cego. Então, eu tive que aprender. Então, quando a gente fala de inclusão, é pensando nessas pessoas. Como é que funciona? Como é que essa data, 21 de setembro, que se consolidou? Em 2005, por meio da Lei 11.133/2005. Mas olha, gente, desde 1982 essa data, na verdade, já é celebrada, tá? Então, tinha iniciativas de movimentos de instituições de direitos de pessoas com deficiência. E aí, a data se consolidou. Hoje é uma data, inclusive, no calendário oficial brasileiro. Legal, né? Então, o dia 21 de setembro, por que é esse dia? Porque o dia seguinte é a primavera. Então, simboliza renascimento, a renovação e a esperança por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais igualitária, né? E muito importante esses conceitos. E quais alguns objetivos que essa luta tem? Então, estimular mudanças culturais e sociais para que pessoas com deficiência possam exercer seus direitos de forma plena. Então, olha só, o que ainda nós podemos falar? Conscientização e sensibilizar a sociedade sobre as barreiras enfrentadas diariamente por essas pessoas com deficiência. Então, o que acontece? Essas pessoas, nós que temos alguma deficiência, sempre vamos enfrentar barreiras. Às vezes não físicas, às vezes atitudinais. E essa é a pior, viu? Valorização da diversidade, mostrando que a inclusão beneficia toda a comunidade. Uma adequação numa rampa. Hoje eu tinha já necessidade de carrinho de bebê, hoje nem tanto, né? Porque a Luísa já tá maiorzinha, então ela já anda. Mas uma rampa de acessibilidade serve também para o carrinho de bebê. Uma rampa de acessibilidade vai servir para você e eu quando nós ficarmos idosos e precisarmos de usar andadores, principalmente aqueles andadores que têm rodinha para facilitar a mobilidade. Então veja, quando a gente pensa em desenho universal, que engloba todas as pessoas, todos os tipos, tudo que nós vamos ter, é importante para isso. Garantia de direitos. Aplicação de leis, pessoal. O Brasil, ele tem fama de fazerem boas leis, né? Os nossos políticos fazem boas leis, mas na execução, às vezes, tem complicações. Por exemplo, aplicações de leis como a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, número 13.146, 13.146, 2015. Eu ia falar 2005. Então, muito importante revermos a execução dessa lei, visitarmos a lei e ver se ela está sendo cumprida. Acessibilidade e oportunidade, esse dia fala sobre isso também. O desenho arquitetônico, a inclusão comunicacional, a inclusão digital e a inclusão atitudinal. De todas as inclusões, pessoal, essa última é a mais difícil.
É a mais complicada que tem. Porque você e eu, muitas vezes, criamos paradigmas. E esses paradigmas criam atitudes negativas para incluirmos as pessoas com deficiência. E participação social. Então é muito importante entendermos que as pessoas com deficiência têm que ter uma participação social. Educação, inclusão no mercado de trabalho. Até tem uma frase que eu gosto muito: quer implantar um melhor programa social do mundo? Gere empregos. Emprego é o melhor programa social, o mais eficaz que existe. Então, vamos lá. Olha como é que está o Brasil. O Brasil tem muitas questões. Olha o IBGE que ele fala. Censo 2022. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência. Corresponde, pessoal, quase 10% da população, 8,9%. Quase 10% da população brasileira. Só que a gente está falando dos 4 eixos principais. Quando a gente pensa em deficiências múltiplas, quando a gente pensa em TEA, que os casos têm aumentado muito, quando a gente pensa em síndrome de Down, quando a gente pensa em síndrome do cromossomo 21, que é o síndrome de Down, síndrome do cromossomo 7, né? Trissomia do cromossomo 7. Você já ouviu falar? Pois é uma trissomia que vai causar deficiências e deformidades no rosto da pessoa e deformidades no próprio corpo, por exemplo, a inclinação da coluna vertebral. Então, é muito importante você entender que deficiência não é só visual, auditiva, física Ixi, gente, intelectual. Tô esquecendo dos deficientes intelectuais aí, né? Que coisa feia. Então a deficiência tem várias coisas que vai transformando a pessoa num quadro de deficiência. Hoje eu falo que a deficiência é mais um espectro do que propriamente, né, alguma outra questão. Então, existem avanços? Existe, mas existem muitos desafios. E você e eu estamos convocados a lidar com esses desafios, a excluir esses desafios da vida dessas pessoas. Você e eu convidamos a todos que vão escutar esse programa, e você que vai me escutar, cria na sua mente a consciência de inclusão. Você não é obrigado a se relacionar. Se você não quiser se relacionar, tudo bem, né? Mas pelo menos dê oportunidade para essas pessoas. Crie oportunidades, esse é o nosso objetivo. E falando um pouco de inclusão digital, pessoal, a inclusão digital ela é muito importante. Haja vista que hoje nós temos que ter isso em mente. Os bancos hoje estão totalmente excludentes, tá? Principalmente com relação à deficiência visual. Os bancos, e eu falo isso, uma crítica à FEBRABAN e uma crítica a todos os bancos brasileiros, que eu acho que tinha que ser revisto. De repente vir uma ordem de fora para resolver o problema, porque já que aqui dentro ninguém cria atitude quanto a isso, sou um usuário de banco. Vocês acreditam que hoje eu precisava te fazer um Pix e minha conta de um determinado banco foi bloqueada? E aí eu fui refazer o acesso. Aí pede aquela biometria facial. Gente, aquilo ali não existe, tá? Existem 50 mil formas de segurança, tá? Então existem meios de token, existem outros meios que a gente pode gerar para segurança. Ninguém no universo vai sentar comigo e conseguir me convencer que essa foto é necessária. Para mim não é necessária, você pode vir com todos os argumentos de segurança do mundo. Nem Jesus Cristo é capaz de me convencer que essa biometria é necessária. Sabe por quê? Você exclui uma categoria da sociedade, você exclui as pessoas cegas. Sabe por quê, coleguinha que faz o aplicativo? Sabe, você que não pensa nessa categoria, você está excluindo as pessoas economicamente ativas. É um movimento em torno de R$5.000 mensais. Então eu não sou qualquer pessoa, não movimento qualquer valor. E eu fico excluído de poder fazer minha movimentação. Eu não consegui pagar um acordo que eu tenho hoje. Tive que entrar em contato com a equipe de advogados para justificar por que eu não paguei, tá? Então, você que faz aplicativo bancário, que tiver acesso a esse podcast, vê se você acorda para a vida. E eu não tô mais assim, pessoal. As pessoas com deficiência têm que parar de ficar falando, temos que incluir, temos... Não, filho, você tem que acordar. Agora a fala é essa. Acorda! Porque tá difícil.
Tá difícil, em pleno século XXI, eu ficar excluído de um sistema por causa de uma porcaria de uma foto que é inútil. Sabe por quê? Tem vários recursos de segurança. Se não tivesse, eu ficava quieto. Eu conheço 10 recursos de segurança que incluem as pessoas com deficiência visual. Fora as outras deficiências que é excluído, né? Então, pensa nisso. É semana de luta. Então, na luta, não dá pra gente ficar sendo educadinho. Tem que incluir. Vamos pensar na inclusão. Não, você tem que pensar e pronto. Essa é a fala. Eu acho que agora chegou num momento que não dá mais pra gente tentar te convencer que tem que ser incluído. Você tem que entender isso e pronto. São pessoas que precisam de alternativas e você que trabalha em sistemas de informação tem que entender isso, porque primeiro tá na lei. Já começa por aí. Segundo, tá na consciência de ser humano. Então todo ser humano tem que se conscientizar de incluir essas pessoas, querendo ou não, certo? Então, pessoal, era esse o recadinho que eu tinha para dar para vocês nesse programa de hoje. É um recado não muito fácil, mas é um recado necessário. Porque não dá para uma pessoa como eu, por exemplo, vou usar um serviço, eu não consegui usar porque tem que tirar uma porcaria de uma foto. Então, eu acho que isso tem que acabar. Eu acho que isso tem que ser individual. Chega em cada indivíduo e fala qual a tua necessidade. E aí o banco se vira. Ele tem dinheiro para isso. Ele tira muito dinheiro para a gente para poder se virar e criar acessibilidades de forma individual que atenda a cada ser humano de forma individual. Ele tem grana para isso. E é só ter leis que cobram muito sério desses bancos, né? Será que a gente tem que trazer uma lei Magnitsky para os bancos para eles cumprir uma lei? Né? De repente a gente pode tentar conseguir, né? Obrigar os bancos a cumprir regras simples de inclusão utilizando essa lei. Então, é isso. Sabe por que eu tô falando dessa forma? Porque fere um direito humano básico, tá? Direitos humanos básicos são burlados quando eu crio inacessibilidades. Então é isso que eu tinha que passar para vocês. Um grande abraço para vocês, um prazer poder fazer esse programa. É muito gostoso, certo? Redes sociais do profissional Alexandre Martins. MR Treinamentos e Desenvolvimento é o nome da minha empresa. Então, MR Treinamentos e Desenvolvimento. @MR Treinamentos e Desenvolvimento é o nosso Instagram. E o meu Instagram pessoal, Alexandre Martins Oficial, Martins com Y. Você consegue aí acessar nossas redes, acompanhar nosso Instagram. Tem um vídeo novo no Instagram da MR Treinamentos e Desenvolvimento que vale a pena você acompanhar, que eu conto um pouquinho da minha história com a psicologia. E segue também a gente no nosso site. Entra lá no site martinsrodrigues.net.br. Esse é o nosso site. E aí você pode aí, conhecer nossos serviços. Você, empresário, contratar nossos serviços e ser uma empresa verdadeiramente inclusiva. Muito obrigado. Programa Papo Cabeça, relembro, se inscrevam nas redes sociais que nós falamos no encerramento do programa. Um abraço a todos e fui! Momento musical no programa Papo Cabeça, a série. Isso é Letícia Rocha e Juan Vitor. Tudo que você faz bem demais, inclusive me fazer sofrer. Juro, tentei o possível pra não lembrar, mas é impossível te esquecer. Defeitos, quem não tem, mas os seus eu já perdoei. eu quero amar você. Vem me ver, vem me ver. Não sei o que o seu beijo tem, mas minha boca já virou refém. Eu quero amar você. Vem me ver, vem me ver. Não tô ligando se eu vou sofrer, mas por você eu sofro com prazer.
bem demais, inclusive me fazer sofrer. Juro, tentei o possível pra não lembrar, mas é impossível te esquecer. Defeitos quem não tem, mas os seus eu já perdoei. Eu quero amar você, vem me ver, vem me ver. Não sei o que o seu beijo tem, mas minha boca já virou refém. Eu quero amar você, vem me ver, vem me ver. Não tô ligando se eu vou sofrer, Mas por você eu sofro com prazer. Você ouviu Letícia Rocha e Juan Vitor com a música Sofro com Prazer. Programa Papo Cabeça, a série. Fala, galera do programa Papo Cabeça, olha só, hein? Programa demais, hein? Foi muito bom o quadro de hoje, foi muito bom o programa de hoje. Nós, olha só, estamos orgulhosos em 10º episódio, olha, muito legal. E aí, eu venho deixar aqui as redes sociais do nosso programa, Papo Cabeça, a série. Entra lá, é o nosso Instagram, @Papo Cabeça Série. Você pode estar acompanhando nossas postagens, acompanhando aí o trabalho da equipe Papo Cabeça. Então, fica ligado, se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva em nosso Instagram e siga o nosso trabalho e compartilha, hein? Papo Cabeça, a série, o programa para deixar sua vida mais informada. É isso aí, até a próxima, tchau! E assim, chegamos ao final de mais um episódio do Papo Cabeça, a série. Mas não se esqueça, aqui a conversa nunca termina. Até o próximo episódio, onde vamos continuar desafiando suas ideias e expandindo os limites da sua mente. Aqui, o papo é cabeça. Até lá!